Bora falar de futebol! O Palmeiras tem um novo titular para chamar de seu no banco de reservas, ou quem sabe até com maior frequência no time titular. Lembrando a quem não está entendendo nada do que eu estou falando que na minha concepção o Palmeiras fechou um elenco que hoje tem praticamente todos os seus jogadores como jogadores titulares. E qual é a lógica disso? Com qual argumentação? Digamos assim, os itens que o jogador tem que cumprir para entrar nessa concepção que eu tenho de titular no banco de reservas. Bom, vou trazer para você no detalhe e com exemplos, e eu acho que você vai concordar comigo. A novidade de titular no banco de reservas é o Alan, cria da Academia do Palmeiras, que começou sua trajetória no profissional nesse ano, estava no Sub-20 até a temporada passada, e parece, de fato, estar entrando nesse hall de atletas, porque ele não estava na minha conta como um titular no banco de reservas. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Claro que eu vou trazer no detalhe para você os motivos disso. Mas antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora e deixar um recado importante para quem ainda não é membro do canal, hein? Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Seguinte, quero chegar nos 100 mil inscritos até o fim do ano. Me ajuda nessa? Já somos quase 80 mil. Clica no botão inscrever-se e me ajuda a bater essa primeira meta de 80 mil e depois a gente vai para as próximas. Show? Todo dia tem vídeo às 7 da manhã por aqui e às sextas-feiras uma live lá por volta de 11 da manhã pra gente bater papo. O tema, quem manda é você pelo chat. Já clica no like aqui para não esquecer. Recado aos que ainda não são membros do canal do Fragoso, hein? Por menos de R$5 você se torna membro do canal e passa a receber conteúdos exclusivos aquecendo os motores para o Mundial de Clubes. Tá batendo na porta. Você conhece bem o Al Ahly? Conhece bem o Porto? Conhece bem o Inter Miami? Quer conhecer melhor? Eu garanto que você não vai se arrepender. Por menos de R$5. Assine o plano de membro do canal do Fragoso e já tem muitos vídeos por lá e muitos outros que vão sair. Inclusive o Al Ahly tá trocando de técnico, hein? Tem coisa lá para os membros especial sobre isso. Bora pro tema do vídeo? Olha só. Primeiro é preciso começar a entender os motivos dessa lógica. Afinal, não é papo de técnico que quer fazer moral com o grupo, né? Porque eu não sou técnico de clube nenhum. Ah, todos são titulares. E claro que quando você olha para a maioria dos times, na maioria dos anos, das temporadas, você percebe que tem aqueles jogadores que são os melhores jogadores, estarão com frequência em campo, e outros que não estão no mesmo nível e vão tentar brigar por posição, numa fase boa, vão tentar evoluir, mas são reservas desse time. E entram como titulares a depender da questão física daquele que de fato é o dono da posição ou até da relevância da partida para gerar minutos e fazer todo mundo ficar contente com uma gestão de grupo. Não é o caso do Palmeiras, tá? Não na minha opinião. Vamos aos pontos que me levam à teoria do Palmeiras hoje ter um elenco de titulares com algumas peças que são reservas. Primeiro, se esse atleta aparecer como titular em qualquer partida, você vai se surpreender? Vai causar estranheza? Se não vai causar estranheza esse cara aparecer como titular em qualquer jogo, significa que ele é um jogador titular da equipe. Além disso, quando esse atleta entra em campo saindo do banco de reservas, um jogo que ele não começou, a tendência é que ele mantenha o nível técnico, tático, físico daquele que estava em campo como titular ou até melhore o time dependendo do momento do jogo. Se a resposta for sim, esse cara é um titular no banco de reservas. Agora, se esse cara entra e de um modo geral é para administrar o físico do titular, ou é porque o titular está com uma necessidade, uma lesão, precisa poupá-lo para o próximo jogo, aí esse cara entra, aí esse cara é reserva. Beleza? Estamos entendidos em relação aos itens que precisam dar check. Um jogador, no caso, precisa dar check para ser considerado um titular, mesmo quando está no banco de reservas? Show! Sendo assim, para dar exemplos, eu vou pegar o time titular do Palmeiras dos últimos 2 jogos e o banco de reservas do Palmeiras dos últimos 2 jogos para você entender do que eu estou falando em relação a um elenco de titulares. Afinal, os últimos 2 jogos tiveram grande importância. Um deles, jogo fora de casa pela Copa Libertadores da América, valendo vaga, com o Palmeiras buscando a primeira colocação geral para ter a vantagem de decidir em casa os confrontos do mata-mata. Além disso, o Palmeiras teve um confronto valendo liderança de Campeonato Brasileiro em casa contra o São Paulo, clássico choque rei pesado. Então, não tem essa de falar,
tem um jogo que tem mais importância do que o outro nessa sequência. Cada um, dentro do seu contexto, dentro da sua competição, era muito relevante. Vamos começar contra o Cerro Porteño. Palmeiras escalado no 3-1-4-2, que é como joga, que é como propõe jogo, com o Everton no gol, Giai fazendo o zagueiro pela direita, Fux fazendo o zagueiro pela esquerda, Gomes centralizado. Emiliano Martínez sendo a peça de equilíbrio ali à frente dos três zagueiros como camisa 5, cão de guarda. À frente dele, o Alan fazia a ala direita, pela esquerda o Vanderlan aparecia, com dois jogadores com condições de jogar, de armar e de marcar por dentro. Facundo e Lucas Evangelista. Mais à frente os dois atacantes Estevão e Vitor Roque. Nessa escalação, nós poderíamos dizer que o Palmeiras colocou dois reservas em campo, na minha concepção, ali naquele momento. O Alan, justamente para preservar o Felipe Anderson, que nem viajou, e o Vanderlan, que é um reserva do Piquerez. O Vanderlan não está no mesmo nível do Piquerez, até porque é difícil estar no mesmo nível do Piquerez, embora o Vanderlan esteja fazendo bons jogos. No mais, é natural ver todos os outros jogadores que eu citei como titulares saindo jogando. Muito natural. Passam como opção do treinador para aquela partida. E como estava o banco de reservas do Palmeiras nesse confronto contra o Cerro Porteño? Atenção, nome a nome. Goleiro Marcelo Lomba, tudo bem, é um reserva do Everton, mas eu estou falando de jogadores de linha. Zagueiros, Murilo e Naves. O Murilo é um titular, o Naves não. Podemos colocar como um reserva do setor da zaga. Laterais, Mike, Rocha e Piquerez estavam no banco de reservas. Os três são titulares. Ninguém se surpreende quando o Mike começa um jogo, quando o Rocha começa um jogo, quando o Piquerez começa um jogo. Volantes, Richard Rios e Aníbal Moreno. Para mim, Rios, titularíssimo, Aníbal ainda abaixo do Emiliano Martínez. O Aníbal ainda é um reserva do Emiliano. Não tem a ver com condição de jogo, não tem a ver com característica. Hoje ele está abaixo, para mim um reserva. Meia atacantes. Vamos colocar os jogadores ali que trabalham por dentro, meia, que podem colaborar fazendo um falso 9. Veiga, Maurício e Paulinho. No banco de reservas. Esses três atletas são titulares. Se o Maurício sair jogando num jogo, ninguém fala, tá poupando um jogador. Se o Paulinho sair jogando num jogo, ninguém fala, tá poupando um jogador. Se o Veiga sair jogando num jogo, ninguém fala, tá poupando um jogador. E eu sei que muita gente vai falar, mas o ano do Veiga é fraco, mas o Veiga é um jogador muito decisivo, é uma liderança do time e, mesmo num ano com performance abaixo do esperado, tem números. Não dá pra falar que o Veiga é um reserva, o Veiga é um jogador que sempre estará abaixo do Maurício, sempre estará abaixo do Paulinho. Não, a fase é ruim. Mas é um jogador considerado titular, ninguém se surpreende com o Veiga titular. Centroavante, Flaco Lopes. O Flaco, eu diria que ele é um titular por característica, assim como o Vitor Roque também é um titular. Ele tá abaixo do Vitor Roque? Eu diria que tá abaixo do Vitor Roque. Mas pelas características diferentes, completamente diferentes de centroavante, ele é um titular. O Abel pode colocá-lo como titular e ninguém vai falar o Abel tá poupando o Vitor Roque. Não, o Abel tá querendo algo diferente mais à frente para o time. Estamos falando então de 11 jogadores de linha no banco de reservas, sendo que 9 deles não surpreendem quando são titulares. 11 jogadores de linha, sendo que 9 deles não surpreendem quando entram como titulares. Eu tirei dessa conta o Naves e tirei dessa conta o Aníbal. Só. Contra o São Paulo, chama a atenção o time ter várias mudanças e seguir com cara de titular. Isso só comprova a tese. Palmeiras foi escalado com Everton no gol, Giai, Gomes, Bruno Fux, Aníbal fazendo o papel de cão de guarda. Alan fazendo a função pela direita como um ala, evidentemente. O Piquerez fazendo a função de ala esquerda, tendo dois jogadores que criam e constroem por dentro, Richard Rios e Paulinho. Mais à frente, Estevão e Flaco. Para muitos, a surpresa foi o Alan seguir no time titular, porque o Felipe Anderson foi preservado, não tinha lesão, foi só uma questão de controle de carga, o próprio Palmeiras informou isso. Ele voltou a treinar no mesmo dia em que o Palmeiras jogou no Paraguai, voltou a treinar não, ele nunca parou de treinar, né? E quando você olha para o Alan seguindo como titular, todo mundo fala, opa, aí tem. O Aníbal, muita gente falou, opa, o M deve estar com a carga um pouco mais alta, senão seria ele o titular. Sendo assim, duas peças. Só que
Bom, vou falar sobre o Alan já já. Vamos olhar o banco de reservas. O Palmeiras tinha Murilo como zagueiro no banco, é um titular. Laterais, Rocha, Mike e Vanderlan. Rocha e Mike titulares, o Vanderlan, um jogador reserva. Volantes, Lucas Evangelista e Emiliano Martinez, ambos titulares. Meia atacantes, Maurício, Felipe Anderson, Rafael Veiga e Facundo Torres. Os 4 titulares. Centroavante, Vitor Roque. Dos 11 disponíveis no banco de reservas para o Choque Rei, mesmo com as mudanças no time titular em relação ao confronto com o Cerro, apenas um hoje não tem a pecha de titular e quando entra no time, todo mundo fala, opa, tá precisando descansar o titular, que é o Vanderlan. Embora, repito, o Vanderlan tenha feito boas partidas quando entra, mas não tá no nível do Piquerez. E o mais interessante é que depois desse jogo, todo mundo voltou a falar no Alan, que já foi destaque contra o Cerro Porteño. E o próprio Abel Ferreira já falou, veja como o Alan entra nos jogos, como é que eu não coloco um moleque desse, é duro deixar o Maurício Veiga no banco, mas olha o que ele faz. E ele foi um dos destaques novamente num Choque Rei, num clássico pesado, que é muito quente recentemente, e ele jogou muita bola de novo. Ele que joga como atacante, já faz a questão de jogar como um segundo volante também, fez atacante na base, segundo volante chegando, e agora está fazendo a função do Felipe Anderson como ala, e fazendo bem, e se destacando, e se adaptando, sem sentir nada aos 21 anos de idade. E a partir desse segundo jogo, em que o Felipe já foi preservado, o Felipe foi para o banco de reservas e o Alan seguiu no time e seguiu jogando bem, ele vinha aproveitando as oportunidades anteriormente, como cria da academia, se adaptando ao profissional, entrando ao longo dos jogos. Mas agora, titular nesses 2 jogos, jogando o que tem jogado, recuperando bolas como tem recuperado, sendo uma peça também de construção como tem sido, fazendo algumas tabelas, chegando à linha de fundo para colaborar com quem está próximo dele, é fato. Vai oscilar, tem 21 anos, mas ninguém falou, o Palmeiras não está jogando bem por aquele setor, o Felipe Anderson, que é o titular, está poupado. Ninguém disse isso. Ninguém conseguiu olhar e falou, o Felipe Anderson está fazendo falta desse lado direito do campo como ala. Mas está sendo preservado, é questão física, o calendário pesa. Não! O Alan jogou como gente grande, com recuperação de bola, com capacidade de visão de jogo. E com um físico impressionante. Então o Palmeiras ganhou mais um, porque talvez, no próximo jogo, o Alan comece no banco de reservas. Mas, se começar como titular, muita gente não vai se surpreender mais, pelo que ele demonstrou, entrando aos poucos nos jogos e quando pegou a oportunidade de jogar 2 vezes como ala seguidas em jogos pesados e ter ido bem. É realmente muito interessante como o Palmeiras de fato se reforçou no mercado, foi buscar peças importantes, fez com que o seu banco ficasse recheado de jogadores, e eu fiz um vídeo aqui criticando de fato o Palmeiras dentro do Campeonato Paulista em relação à movimentação no mercado de transferências, com um banco recheado de garotos, recheado de atletas que entravam ao longo dos jogos e o Palmeiras terminava com 6, 7 jogadores da base, sem a consistência e sem a firmeza, de um modo geral, de alguém que está adaptado ao profissional, de uma equipe coletivamente adaptada ao profissional, mas sempre lembrando todo o contexto de que o Palmeiras fazia um trabalho de observar o calendário, revezar suas peças, não estourar os jogadores, e isso foi fundamental para o Palmeiras chegar muito bem nesse momento da temporada. Lembrando que o Palmeiras tem o Bruno Rodrigues saindo do departamento médico em breve, que é um reserva hoje, é uma incógnita enorme, e o Mikael, que é um zagueiro que quando entra como titular, e foi muito tempo titular desde que chegou, não surpreende. Então é mais um que vai chegar para aparecer ou no time titular ou no banco de reservas como uma peça titular. E o Alan vai ganhando essa pecha também. De maneira muito corajosa, muito inteligente, sem sentir a pressão, aos 21 anos de idade, se adaptando rapidamente numa função que nem é dele. E interessantíssimo o elenco do Palmeiras para essa temporada de 2025. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo, se você concorda comigo, se você discorda de mim, se tem algum jogador que para você é de fato um reserva e só entra para poupar o titular, que eu não falei aqui. Fique super à vontade, debatendo sempre em alto nível. Os comentários estão aqui embaixo, pode debater com a galera também. Se você for membro do canal, não se esqueça, hein?
Tem vídeo saindo, aquecendo para o Mundial de Clubes para você entender melhor as situações de Al-Ahly, de Porto, de Inter Miami. Espero que você esteja curtindo. Se você ainda não é membro, se torne membro por menos de R$5 por mês. Você vai receber esses conteúdos exclusivos e eu tenho certeza que vai se sentir muito bem informado e vai curtir bastante para entender melhor como estão os adversários do Palmeiras no Mundial de Clubes. Não se esqueça de clicar no like, de clicar no hype. Esses dois botões mostram para o YouTube que o trabalho que é feito aqui é bom e aí a plataforma manda os vídeos para mais gente. Você vai ajudar o canal do Fragoso a crescer fazendo isso. Show? Conto com a sua audiência, espalhe o canal do Fragoso para todo mundo, tô esperando seu comentário aqui embaixo, se torne membro. Bora falar de futebol!